Glória a Deus, amém, amados? Paz do Senhor, bom dia. Quem está bem nesse dia? Glória a Deus. Está bem mesmo? Irmão, só antes de eu ler o texto bíblico, pode ficar sentado falando. O pastor falou sobre dízimo, né? Dízimos e ofertas. Engraçado que a Bíblia, se você estudar a Bíblia, ela trata o dinheiro de uma maneira especial. Sabia disso? Porque se Deus não tratasse o dinheiro de maneira especial, o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, ele vai falar que não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Olha para você ver, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você amará um, ou você amará outro. Se o dinheiro ele causa algo no coração, a ponto de criar um Deus no seu coração que separa você de Deus, então Deus trata o dinheiro de uma maneira especial. Ele não pode subir para a sua cabeça e virar um Deus na sua vida. Porque senão, olha que interessante, Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem que haveis de comer, de vestir, porque o vosso Pai dá todas essas coisas. Mas então, Edivaldo, eu não posso almejar coisas na vida? Não, lógico que você pode, mano. Claro que você pode querer coisas para a sua vida, como uma casa bonita. Você pode querer conquistar coisas. Mas o que Jesus ensina é que você não pode se desesperar e viver ansioso por isso. A partir do momento que aquilo tira a sua paz, não é? Aquela busca por riquezas, por dinheiro, por crescer, tira a sua paz e atrapalha a sua comunhão com Deus, destrói a sua família, alguma coisa está errada. Então Jesus diz, não andeis ansiosos, quer dizer, não deixa isso destruir a sua vida. Pode conquistar? Pode. O problema não é desejar, o problema é viver ansioso. Amém? Então assim, né, se você crê mesmo realmente que Jesus está na sua vida, irmãos, eu falo para você por experiência, oferte que o Senhor ele vai te abençoar. Só um testemunho rapidinho antes de eu começar a palavra. Eu bati a moto, voltando de Cristina, e eu decidi largar o meu serviço que eu estava lá em Cristina por conta do perigo da rodovia de moto. Eu tinha que ir de moto, porque de carro o salário ia ficar tudo no carro, então não compensava. E a minha sogra ela teve um sonho uma semana antes que eu tinha batido a moto, quebrado as duas pernas e os dois braços. E olha, rapaz, eu bati a moto mesmo, não machuquei nada. Nessa semana ela ficou então intercedendo por mim, e aconteceu que eu bati a moto. Mas estragou a moto, mas não estragou eu. E eu entendi, falei, não, eu vou. Aí eu deixei o serviço. E sempre com a Patrícia a gente ofertou e dizimou na igreja, sempre. Passou, acho que um mês, nem isso. A Patrícia, ela tem um contrato, e o contrato dela dobrou o valor. Irmãos, toda vez que a gente recebe uma bênção financeira, a gente lembra a oferta. Eu lembro quando, por exemplo, assim, eu vendi uma propriedade e tal, e eu queria colocar um aquário na bateria aqui. Eu falei, pastor, quero ofertar um aquário para colocar na bateria, microfonar na bateria, porque eu gosto bastante de louvor também. Aí o pastor falou assim, você colocar no seu coração, você pode ofertar, mas eu preciso pagar umas contas da igreja e tal. Depois a gente pensa nisso. Eu falei, então tá bom, pastor. Eu peguei um valor e dei de oferta na igreja. Acertou algumas contas da igreja e tal, e trocou essa medusa. Quem lembra antigamente que dava tanto problema nessa medusa? A gente estava tocando louvor, porque precisava colocar algo novo. E eu propus no coração e fui lá e ofertei. Não estou falando isso para vangloriar, não. Estou falando para você, irmãos, que, olha, nesses 23 anos, eu estou na igreja, 23 anos ofertando, quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas de provisão. E um recado para você, às vezes Deus está te dando a provisão e você está comendo a provisão. A provisão que é para você resolver o seu problema, você vai lá e manda e joga ela fora. Aí fica difícil, né? Deus abre a porta, faz um milagre na sua vida e você vai lá e joga o milagre fora. Não pode, mas um exemplo bem prático. Você está precisando de R$1.000 para pagar suas contas. Deus abre a porta e você consegue o dinheiro. Em vez de você pagar suas contas, você gasta com outra coisa. Você está comendo milagre. Você está jogando milagre fora. Aí, como que Deus vai abrir de novo? Estou dando dízimo, acontece na minha vida, mas tem a parte prática também, né? Preciso organizar um pouquinho. Vamos lá, Evangelho de Marcos,
Marcos capítulo 1, versículo mais difícil de achar, 1. Marcos, versículo mais difícil do Evangelho de Marcos de achar, 1. Depois eu vou ler um versículo, vou ler 2 versículos, tá? Evangelho de Marcos 1, e depois eu vou ler mais um que ninguém conhece. Ninguém nunca viu esse versículo. Vamos lá. Marcos 1, todo mundo achou? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou ler mais uma vez. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora abra comigo em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, 16. Sem ler na Bíblia, quem sabe o que está escrito? Amém. Então vamos ler. Porque Deus amou o mundo, vamos lá, todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, falar aos nossos corações. Glória a Deus. Irmão, põe sua Bíblia na cadeira, levanta sua mão um pouquinho. Agradeça a Deus por esse amor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos amou, Pai. Provou o seu próprio amor para conosco. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos por este amor que o Senhor colocou no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, aleluia, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, Pai, porque o Senhor me amou, se entregou sem pedir nada em troca, aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, neste lugar. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Pode se sentar, glória a Deus. Quem não conhecia esse versículo de João 3,16? Todo mundo conhece, às vezes até a pessoa que não vem na igreja, nunca ouviu, né? Nunca participou de uma igreja evangélica, conhece esse versículo. E eu fico olhando, irmãos, na palavra de Deus, na humanidade, nas nossas vidas, tudo o que o Senhor fez, Ele fez por amor a nós. Você tem noção do quanto Jesus te amou? Você tem noção do quanto Deus se entregou pela sua vida? Irmãos, às vezes nós viramos as costas para Deus e Deus está lá nos chamando em todo o tempo, porque Ele nos ama. Mas fica pensando, nossa, eu passo tanta coisa na minha vida, puxa vida, minha vida não saiu da maneira com que eu planejei, do que eu queria. Mas mesmo assim, Deus, Ele te ama. Mesmo assim, o Senhor, Ele te amou e quer trazer Ele para próximo de você. Jesus disse assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Irmão, você tem noção do que é isso? O seu marido te abandonou. Às vezes as pessoas abandonaram, os seus amigos te abandonaram. Você foi deixado para trás, às vezes, dentro da sua casa, tratado de maneira diferente. Mas Deus, Ele não te trata de maneira diferente. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua aflição, da sua dor. E Ele amou tanto, tanto você, a ponto de se entregar. De entregar essa própria vida. Você já pensou nisso? Entregar a própria vida para que você fosse salvo, para que você tivesse paz no seu coração, comunhão com Ele. Quando Deus cria o homem, e Deus sopra ali o espírito de vida no homem, Deus prova muito o amor dele para com Adão e Eva. Porque Deus coloca do próprio espírito dele dentro de Adão e Eva. Tanto que Deus amou aqueles dois,
e Deus soprou o espírito de vida. Deus quis que Adão e Eva tivessem vida de Deus dentro do coração. Mas veio o pecado, veio o desvio do homem. E agora Deus vai falar para Adão: Adão, eu vou ter que tirar você do jardim do Éden. Vou ter que tirar você desse lugar gostoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus falou para que o homem não coma de novo da árvore da vida e viva eternamente. Quer dizer, se Adão come de novo da árvore da vida, vamos dizer assim, somente Adão teria salvação e todos os homens depois viveriam aí no pecado. Não teria salvação nem para mim nem para você. Então a atitude de Deus de tirar também Adão lá do jardim do Éden foi por amor. Adão, eu preciso fazer isso porque eu amei você, eu amei Eva e eu amei a sua descendência e eu amei a humanidade. Irmãos, o amor de Deus é bonito demais, né? Você consegue sentir esse amor dentro do seu coração? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, o negócio mudou aqui dentro. Eu lembro quando eu fui na igreja pela primeira vez, ouvi a mensagem da salvação e aquilo tocou o meu coração. Foi um negócio diferente, aquela alegria dentro do coração. E quando eu cheguei na frente, levantei minha mão, algo já tinha acontecido aqui dentro. Já é algo diferente. Um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Andamos por fé, amém? Nós andamos por fé, mas o amor de Deus ele é perceptível dentro do seu espírito. Existe um testemunho interior dentro de nós que nos garante que somos filhos de Deus. Amém? Engraçado, Adão teve que sair do jardim do Éden para que a salvação, né, chegasse ali até nós. E lá em Gênesis, abre comigo Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Que vai falar do dilúvio. E olha, o homem, irmãos, Adão saiu do Éden, ele teve outros filhos. E a descendência de Adão, ele teve um filho chamado Caim. Caim, ele não quis receber o amor de Deus. Pensado, Caim não quis receber este amor. E Caim, ele comete ali o primeiro homicídio, né, registrado aí na Bíblia contra o irmão dele, porque faltou o amor. Sabia que Deus falou com Caim antes de Caim fazer aquilo com Abel? Falou: Caim, cuidado, Caim, porque o pecado jaz às portas e você deve dominar sobre ele. Ali foi um ato de misericórdia de Deus para Caim, para que Caim não cometesse e voltasse, né? E Caim voltasse para Deus, mas ele não quis voltar. E a humanidade, então, ela veio se corrompendo, vivendo longe do amor de Deus. Olha Gênesis 6, versículo 5, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Ali Deus olhou o coração, a maldade do homem era má, era terrível, estava longe de Deus. E Deus, ele vai provar o seu amor para com o ser humano. Deus, então, ele vai separar Noé para que construa uma arca. Olha Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração, porque Noé andava com Deus. Amém? Então, amados, Noé, ele recebeu esse amor no coração dele. Noé, ele entendeu o quanto Deus amava a humanidade, o quanto Deus o amava. E Deus disse para Noé, então, construir esta arca para que a humanidade fosse salva, porque Deus ia trazer um dilúvio na terra. Deus traria um dilúvio na terra. E eu fico pensando, irmãos, as almas desta geração que estão no inferno agora, que não quiseram receber o amor de Deus, estão lá conscientes
e estão lá certas de que receberam o juízo que elas mereciam por ter rejeitado o amor de Deus na vida delas. Conscientemente, agora, lá, você está aqui hoje, existe um mundo espiritual, um inferno, que as pessoas estão queimando, que estão longe do amor de Deus e nunca mais podem receber este amor. Conscientes da paga, do salário do pecado, no inferno agora. Então, amados, o amor de Deus, né, que Deus provou o nosso amor para com Ele, morrendo por nós na cruz. Gente, é muito sério, você precisa receber esse amor no seu coração e entender que o Senhor, Ele vê a tua aflição em todo o tempo, que o Senhor vê o teu coração, que o Senhor enxerga tudo aquilo que você faz, que você fala, aquilo que você pensa. Deus está vendo tudo, e Ele fala, vem para o meu amor. Noé aqui, ele vai fazer então a arca, irmãos, e as pessoas não quiseram, né, entrar nesta arca. E a Bíblia fala até que o Senhor então fechou a porta da arca e o dilúvio veio sobre a terra. Irmãos, olha, as pessoas não quiseram receber o amor. E quantos dias nós estamos falando sobre Jesus, pregando o Evangelho, falando de Jesus, e as pessoas não querem vir para Cristo. Infelizmente estão perecendo, morrendo, indo para o inferno. A gente foi no enterro do irmão do pastor Sérgio, e lá na rua do cemitério, lá, tudo 2022. As datas das pessoas que morreram em 2022. Irmãos, mas era um corredor como daqui na Rebeca, mais ou menos, assim, ó, de gaveta, né? 2022. Todo. Aí desse lado, 2021, tinha uma foto de um moço novo, mano, novo. Aí eu acho que é sobrinho do pastor Sérgio, que estava do meu lado assim. Ele falou, nossa, esse moço era meu amigo. Eu falei, ah, é? Ele falou, ele estava no presídio e ele suicidou no presídio. Eu falei, meu Deus, um moço bonito, um moço novo. E ele falou assim, depois do suicídio dele, 2 dias depois, saiu a sentença que ele foi declarado inocente. Irmãos, 2 dias depois que esse rapaz suicidou, foi declarado inocente, ele ia ser solto. Eu fico pensando, meu Deus, a gente precisa anunciar e falar do amor de Deus para as pessoas. Não é verdade? Então aqui na arca o povo não quis receber o amor de Deus. Sabia que tudo que Deus veio fazendo, tudo que o Senhor veio fazendo com Israel foi por amor? Às vezes você lê a Bíblia e fala, nossa, como que Deus foi tão carrasco no Antigo Testamento, matava tantas pessoas. Mas não é, irmãos, se você estudar a Bíblia, você vai ver que é um modo de escrita, que tudo se atribuía a Deus. Não tinha essa revelação de mal, diabo, no Antigo Testamento, quando foi escrito aqui o Deuteronômio, Gênesis. Eles não tinham essa revelação entre Deus e diabo. Então tudo que acontecia, morria uma pessoa, o Senhor o feriu. Se escrevia, é um tipo de escrita. Mas olha em Deuteronômio, capítulo 7. Vamos um pouquinho para frente. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 8. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Olha que palavra bonita, né, irmãos? Mas porque o Senhor vos amava, aleluia. Por amor, Deus tirou Israel do Egito e trouxe, separou uma nação para Ele. Por amor, Deus fez tudo isso. Você está passando em uma luta na sua vida, uma aflição, irmão, saiba que Deus, Ele te ama. Sabe que Jesus te ama e Ele quer resgatar você dessa aflição. Ele quer tirar você dessa dor. Quando Abraão estava andando com Ló, e Abraão ele vai separar-se de Ló. Abraão foi chamado, ele era um amado de Deus, né? Porque Abraão foi chamado amigo de Deus.
Era aquele homem amado por Deus. E quando Abraão então separou-se de Ló, aconteceu uma guerra lá, 4 reis, eles vão guerrear, eles levam Ló preso. Ló, a família e os bens de Ló. E essa notícia chegou a Abraão. E Abraão então ele reuniu ali nascidos da sua casa, homens que estavam com ele, nascidos na casa, 318 homens. Reuniu, gente, eram 4 nações. 4 nações. Pensa bem, 4 países que guerrearam. E Abraão vai com apenas ali 318 homens para a guerra, para resgatar Ló e os bens de Ló. Imagina se toda a sua casa fosse saqueada, fosse roubada. Vamos supor que tivesse uma guerra contra Itajubá. E todos os bens de Itajubá fossem levados, inclusive os seus bens, seu carro, sua casa, seus móveis, fossem levados nesta guerra. E você, com apenas 318 homens aqui da sua família, em Itajubá, não sei, fosse contra essas nações e resgatasse tudo o que era seu. Imagina você ver o tamanho que era essa guerra. Mas a Bíblia fala que Abraão pegou ali homens nascidos na sua casa e foi para a guerra. E ele venceu a batalha, aleluia. Ele venceu aquela batalha. E a Bíblia diz que Abraão voltou com Ló e os bens também de Ló foram resgatados. Só que na volta apareceu um homem. Na volta desta guerra apareceu um homem chamado Melquisedeque, que era rei de Salém. E a Bíblia fala que era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tinha nenhuma linhagem, não tinha tempo contado desse homem. E ele apareceu diante de Abraão com pão e com vinho. Irmãos, se você está no amor de Deus, andando no amor do Senhor, se você está andando no amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e Jesus está com você em todas as suas batalhas, ainda que a batalha pareça muito maior do que você possa vencer, o Senhor Ele te dará a vitória. Ainda que esta batalha pareça para você impossível de vencer, mas o Senhor Ele te dará a vitória. Aleluia. E o rei de Salém parece ali com pão e vinho e abençoou Abraão, aleluia. O que representa o pão e o vinho, irmãos? O corpo do Senhor Jesus e o sangue de Jesus. Aquele é uma figura de Cristo que apareceu e abençoou Abraão. Irmão, você está na guerra, mas se você tem um amor de Deus no seu coração, olha, se essa batalha está difícil de vencer, o Senhor te dará a vitória, viu? Parece que você não vai vencer, que você não tem força para vencer essa guerra, mas o Senhor te dará a vitória, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, entregando o seu próprio Filho. Irmão, você está aqui na igreja, eu falo para você, entenda o que Deus fez na sua vida, receba esse amor no seu coração, e você vai viver, irmãos, olha, tranquilo e em paz. Eu estava na oração aqui sexta-feira, e a gente orou até 11 horas, encerramos a oração, e eu falei para os irmãos, ó, quem quiser ficar mais, vou ficar até meia-noite. Irmãos, não vi a hora passar. Porque quando você entende o que é a oração, quando você entende o que é comunhão com Deus, irmãos, você nem enxerga a luta, sabia? Quando você vê, já passou. Nossa, já passei. Já passei aquele negócio, porque a gente está em oração, recebendo do amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que tem a bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, porque aquilo é que sustenta a nossa vida, espiritualmente. Mas sabe como são as nossas orações? As nossas orações, elas são motivadas, muitas vezes com a situação que a gente está passando. Muitas vezes assim, você ora motivado pela situação que você está enfrentando. Está tudo bem na minha vida? Não, está tudo certo. As contas pagas, salário bom, filhos tranquilos, tudo bem.
a tendência é de nós orarmos muito pouco. Mas, por exemplo, quando vem uma enfermidade, quando vem um negócio, você ora muito mais, não ora? Porque as nossas orações são motivadas pelo momento que nós estamos vivendo. Mas eu falo para você, irmãos, não ande assim. Não ande, a Sofia falou ontem de manhã, né, ontem no culto dos jovens, que a gente vai orar quando tem vontade, irmão. Muitas vezes a vontade não vem. Vontade de orar não vem. Você tem que decidir orar. Você tem que decidir dobrar o joelho, clamar a Deus e entregar para Deus a sua situação. Jesus disse uma parábola assim, né? Qual homem que, ao construir uma torre, ele não senta primeiro para calcular o quanto ele vai gastar, para que quando chegue no final ele consiga terminar aquela obra, ou se ele não calcular isso e chegar no final e ele não conseguir terminar, as pessoas dirão, começou e não conseguiu terminar. O que Jesus está ensinando para nós, irmãos? Olha, você tem que sentar e calcular os gastos daquela sua construção. A construção representa a nossa vida. Então eu preciso sentar e calcular. Realmente isso vai valer a pena? Eu tenho que sentar e pensar. Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Será que se eu tomar essa decisão realmente é a decisão certa? Então eu vou orar. Porque a oração, vamos dizer assim, é o monetário do reino espiritual. Você quer ter dinheiro para terminar a sua obra? Ore, porque ele é o monetário, é a moeda. Sabe qual que é a moeda no mundo espiritual, irmãos? Ó, é a oração, o joelho dobrado. Quem já observou a formiga? Quem já observou a formiga? Já viu a formiguinha? O que a formiga faz no verão? Ela trabalha, né? Muitas historinhas. Essa semana a Alice trabalhou uma historinha na escola que é a cigarra e a formiga. E as formigas. Então a cigarra só cantava e a formiguinha trabalhava. Quando veio... Quem conhece a história? Quem conhece? Acho que bastante gente conhece, né? Quando veio o inverno, as formiguinhas ficaram de boa lá no formigueiro com comida e a cigarra ficou sem e foi batendo no formigueiro pedir comida. A história tradicional dá uma lição ali na cigarra. Até o livrinho fala assim: cantou durante todo o verão, que agora dance no inverno. Ué. Lá no livrinho está escrito. Irmãos, mas eu quero trazer uma curiosidade para você da formiga. Além, né, desse trabalho, engraçado que até Salomão em Provérbios 6 escreve sobre a formiga, que ela trabalha no verão. Mas você sabia que existe um tipo de formiga que chama formiga corredeira? Quem já ouviu falar da corredeira? Quem já ouviu falar? Você mexe, realmente ela é mais rápida do que as outras. E olhando a comunicação desta formiga, sabe como ela se comunica? Pelas vibrações do chão. Engraçado, né? A formiga se comunica pelas vibrações do chão. Mas você sabe, você escuta pelo ouvido, certo? Você escuta pelo ouvido. A formiga, sabe por onde que a formiga escuta? Pelos joelhos. Aleluia! A formiga escuta pelos joelhos. Ô irmão, está passando muitas coisas na sua vida. Escute a voz de Deus pelos joelhos, amém? Como a formiga. Escute a voz do Senhor pelos joelhos. Eu tenho certeza, irmãos, olha, eu até falei na oração. Se a gente entender o poder da oração, o poder que tem a comunhão com Deus, com esse amor que foi conquistado na cruz para nós, o gabinete do pastor vai diminuir muito nos aconselhamentos. Muito, muito. Vai diminuir muito. Porque a gente não entende o poder que tem a oração. E Deus, ele provou tanto o amor dele para conosco. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, Deus te amou tanto, tanto. Deus te amou tanto que Ele falou: eu vou colocar do meu amor dentro do coração do ser humano. E Jesus falou: se eu for, eu tenho que ir para que o Consolador venha. Aleluia. E se você entender o poder do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, irmãos, você entender o poder que tem o Espírito Santo na sua vida, de te guiar e de ser seu mestre, olha, você vai flutuar na vida espiritual. E se você estiver bem aqui, né, no coração, a sua vida material, então, vai deslanchar. O que a gente faz errado é que a gente quer que o material esteja bem primeiro, para depois o espiritual estar bem. Não, irmãos, vamos inverter o negócio. Primeiro você cuida do amor de Deus no seu coração. Depois as coisas vos serão acrescentadas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Deus, Ele provou o seu amor para conosco, irmãos. E a Bíblia fala assim que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele trouxe vida para nós, através do Espírito Santo que nos foi dado. Eu falo para você crente, você cristão, que todo mundo já entregou a vida para Jesus aqui? Todo mundo já entregou? Você tem o Espírito Santo, mas às vezes você não é batizado com o Espírito Santo ainda. Eu falo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo. Porque o falar em línguas, a comunhão, o andar no poder do Espírito Santo, irmãos, olha, isso vai deixar você muito mais forte espiritualmente e vai entender muito mais a voz de Deus. E eu estava orando esta semana, irmão, no mínimo por dia eu oro pelo menos umas 2 horas em línguas, por dia mais ou menos. Eu falo para você, começa a praticar, se você ora em língua, começa a praticar isso, para você ver como que vai mudar aqui o seu interior. O poder do Espírito Santo na sua vida, e a gente começa a entender a voz de Deus no coração. Mas quinta e sexta-feira, eu estava orando, irmão, e começou a vir uma tristeza muito profunda no meu coração. Mas veio uma tristeza profunda que eu chorei 2 dias, não falei nada para a Patrícia, mas eu chorava, irmão, com aquela tristeza no coração, com aquele negócio. E eu falei assim, deve ser porque eu perdi meu pai faz 17 dias. Eu falei, deve ser o luto. Mas foi uma aflição, um negócio diferente. Uma aflição, um negócio diferente, mas muito diferente. Parecia que um monte de tristezas de outras pessoas estavam sobre mim ali. E eu chorava, chorei bastante, chorei. De manhã, à tarde. E chegou então na sexta-feira, eu falei, Deus, de onde vem essa aflição? Deus, de onde vem essa dor? O Senhor disse para mim assim, olha, domingo lá de manhã vai ter pessoas que estão com essa tristeza que você sentiu. E essas pessoas não estão conseguindo se libertar. E essa tristeza está matando as pessoas, mesmo estando dentro da igreja. Deus não me mostrou que tipo de tristeza que é, que aflição que é. Mas Deus pediu que eu orasse. Eu não vou chamar você aqui à frente para não constranger você. Às vezes você fica com medo de vir à frente e as pessoas vão olhar, pensar que eu estou com depressão, que eu estou triste. Irmãos, é uma tristeza profunda que você chora escondido. Ninguém sabe, nem as pessoas que estão em volta de você. E que você guarda mesmo esse negócio, essa tristeza, essa profunda tristeza. Mas Deus, Ele fala para você hoje, aqui nesta manhã, que Ele foi e o Consolador já veio, aleluia. Que o Consolador já veio.
Aleluia. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E Deus me mostrou uma pessoa. Engraçado que essa pessoa não é frequente no culto de manhã. Vem algumas vezes, mas não sempre. Eu falei, Senhor, mas se essa pessoa não estiver lá, e para minha surpresa a pessoa está aqui. Eu não vou chamar você para não constranger nada. Baixa isso na sua cabeça, vai orando a Deus, coloca diante do Senhor, porque Ele já derramou do amor dele no nosso coração. Deus já derramou do amor dele no nosso coração. Nós estaremos orando por você, eu, pastor, a gente vai estar aqui impondo as mãos sobre você. Engraçado, né, pastor, que Deus fez isso em Maria da Fé também, o senhor nem sabe disso. Eu, pastor, a gente estava lá em Maria da Fé, e eu estava com uma aflição terrível, mas não era minha, era um negócio estranho. E lá em Maria da Fé, o pastor parou a pregação e falou assim, irmão, você que baixa a cabeça, Deus está tocando para nós orarmos e tal. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? O que Deus já começou a fazer? Então é de Deus. Você pode cantar um hino para nós lá. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Glória a Deus. Então, irmãos, abaixa isso, né? Nós estaremos passando e orando por você. Vai colocando diante de Deus. Você que está aflito com essa tristeza, com o negócio perturbando você aí. Jesus quer te libertar nesta manhã. Deus quer trazer libertação para você, porque Ele já derramou do amor dele no seu coração. Quer ver você livre, livre, livre. Quer ver você livre. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aleluia. Vai colocando diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aleluia. Deus, Ele já provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho. Entregando o seu Filho, aleluia. O Espírito de Deus está aqui.